Vamos lá então, começando, vamos passar aqui para a nossa cena do quadro. Então a gente vai começar a introdução intuitiva de limite. Então vamos lá, vamos começar a parte de limites e nós vamos fazer uma introdução intuitiva. O que é uma introdução intuitiva? Para você entender basicamente o que o limite vai tratar, o que o limite vai trabalhar. Tá? Como é que eu vou trabalhar, Mike? Com essa questão do limite, né? De que forma a gente vai trabalhar a questão do limite? Então vamos lá. Bom, então fazendo aqui uma introdução intuitiva, vamos botar assim, introdução intuitiva. Só para você entender, Nelber, o que é mesmo a questão do limite, como é que ele trata. Então vamos lá. Então vamos imaginar, Nelber, que nós temos aqui uma placa e essa placa ela tem as dimensões. Ela é uma placa quadrada, tá? Então vamos imaginar que ela tem as dimensões x e x, tá? E esse x ele é menor que 5 centímetros. Ele é menor que 5 centímetros, tá? É uma placa que tem uma certa área, né? Tem as certas dimensões, as dimensões dela é xx, e ela é menor que 5, o x, as dimensões é menor que 5 centímetros. Como é que nós calcularíamos a área dessa placa? A área dessa placa será medida como a base vezes a altura, né? Ou seja, a área seria, a base é x, né? Lembra que eu falei que as dimensões é x e x, então seria a base, que é x, vezes a altura, que é x. Portanto, a área vai dar x quadrado. Tá? Bom, o que a gente pode adiantar? Que o x ele é menor que 5. Eu coloquei lá em cima aí no quadro como tá aí, ó, tá? Eu tô dizendo que x é menor que 5. O x pode ser 1, pode ser 0,1, pode ser 2, 2,5, 3, 3,5, 3,9, mas não pode ser 5. Por quê? Porque é menor. Mas poderá atingir 5 centímetros? Poderá. Só que quando atingir 5 centímetros, eu vou dizer então que a área da placa atingiu o seu valor limite, o seu valor máximo de 5 centímetros. Tá? Vamos imaginar que eu vou aquecer essa placa. Eu vou colocar ela para aquecer. Ela vai sofrer um processo que nós chamamos de dilatação. Então você vai dar calor a essa placa. A partir do momento que você der calor a essa placa, o que nós podemos constatar? Que a medida, vou colocar aqui para você, a medida, né? A medida que eu aqueço a placa, tá? À medida que eu aqueço a placa, como é que a gente pode botar? Ela irá dilatar-se. Ela irá dilatar-se. E suas dimensões. Deixa eu ver como é que a gente pode colocar. E suas dimensões irá cada vez mais se aproximar de 5 centímetros.
Neste caso, a sua área, irá tender-se a se aproximar de 25 centímetros quadrados. Beleza, Nelber? Deixa eu ver se tu entendeu até agora o que eu tô falando. Beleza, entendi, professor. Tranquilo? Porque assim, Tranquilo. Nelber, se as dimensões da placa são menores que 5 centímetros, significa dizer que à medida que eu vou aquecendo essa placa, as suas dimensões vão aumentando, se aproximando cada vez mais de 5 centímetros. Tá? Cada vez mais de 5 centímetros. E aí a área, como é que é calculada a área do quadrado? A área do quadrado é calculada como sendo base vezes altura, ou seja, x vezes x vai dar x ao quadrado. Né? 5, quando se aproximar cada vez mais de 5, e quando atingir 5, será 5 ao quadrado. 5 ao quadrado é 25, que é a área da placa. Então isso é uma ideia intuitiva para você entender o que é o limite de uma função. Eu tenho uma função, né? Eu tenho um quadrado cujas dimensões são menores que 5, e à medida que eu aqueço essa placa, ela vai se dilatando, se aproximando de 5 centímetros. Se ela vai se aproximando de 5, significa que cada vez mais a sua área vai se aproximando de 25 centímetros quadrados. Fechou? Correto. Beleza. É isso que eu estou dizendo aqui em palavras para você em relação à análise intuitiva, né? Então, portanto, eu tenho o x tendendo a 5 centímetros, né? O valor das dimensões são menores que 5, mas à medida que eu aqueço, essas dimensões vão se aproximando de 5 centímetros, e a minha área, ela vai se aproximando de 25 centímetros quadrados. É basicamente isso que eu estou querendo mostrar para você ter uma noção intuitiva do que é o limite de uma função, né? Então, se a gente fosse, Nelber, fazer uma análise gráfica disso aí, seria mais ou menos assim, ó. Eu teria aqui o meu eixo Y, eu teria aqui o meu eixo X, né? Como isso aqui é 25 centímetros quadrados, é área, é base vezes altura, então isso aqui é uma função do segundo grau. Se é uma função do segundo grau, será uma parábola, né? Nós vimos que toda função do segundo grau é uma parábola. Lembra que a área vai ser dada como x quadrado. E x quadrado é uma função do segundo grau. E toda função do segundo grau, a gente já sabe que o gráfico ele é uma parábola. Tá? Então, o que seria esse y, Mike? Esse meu y representaria a área, que é de 25 centímetros quadrados, para quando o meu x for 5 centímetros. Lógico, isso aqui medido em centímetros e isso aqui medido em centímetros quadrados. Então, se eu fosse representar a área desse quadrado que eu estou aquecendo dentro de um plano cartesiano, seria dado por uma parábola, como você está vendo aí, dessa forma do lado aí no quadro. Perguntas? Quem chegou aí, eu acho que foi o Nakayama. É isso, Nakayama? Isso. Boa noite, Nakayama. Tranquilo? Tá de Boa folga noite. hoje? Tá de serviço? Tô de folga hoje, vou pegar só amanhã. Beleza. Vamos lá, vamos em frente. Perguntas aí até agora? Eu não vi Tá nada. tranquilo, por enquanto tá tranquilo. Tá bom, então nós começamos assim, Nakayama, fazendo uma introdução intuitiva de limite. O que é o limite de uma função, né? Eu tenho aqui uma placa, essa placa ela tem umas dimensões x e x, é uma placa quadrada,
né? E aí, se eu for calcular a área dessa placa, é base vezes altura, né? Base vezes altura é x vezes x. Então vai dar x quadrado, uma função do segundo grau. Só que essas dimensões dessa placa são menores que 5 centímetros. É 1, 1,5, 2, valores menores que 5, não pode atingir 5. Quando eu aqueço essa placa, quando eu forneço calor, a placa ela vai dilatando e as dimensões vão aumentando de tamanho, se aproximando de 5. Ora, se as dimensões vão se aproximando de 5, então a área ela vai se aproximando de 25 centímetros quadrados. Portanto, o que eu estou querendo dizer é que x eu vou aquecendo, ele vai tendendo a 5 centímetros. E a área vai tender a 25 centímetros quadrados. Tá? Então, se eu for representar a área desse quadrado numa função, num gráfico, seria uma parábola. Por quê? Porque é uma função do segundo grau. E toda função do segundo grau, o gráfico é uma parábola. Onde o eixo y vai representar a área da minha placa, a máxima área que ela pode atingir, e o meu x vai representar as dimensões da minha placa, ou seja, a máxima dimensão que a minha placa pode atingir. Então nós paramos aí. Beleza? Então o que a gente pode entender isso aqui? O que a gente pode analisar? Então a gente pode analisar o seguinte. Deixa eu ver como é que eu coloco para vocês. Na verdade, né, vamos botar assim, na verdade, o que vai, eu vou ser bem claro, tá? O que vai interessar, o que vai interessar tudo isso que eu acabei de falar agora? Na verdade, o que vai interessar é que x não seja exatamente 5, né? Então eu vou aquecendo essa placa de tal forma que as dimensões se aproximem de 5. Então, não seja exatamente 5, mas aproxime-se de 5. Então, essa é a ideia de limite. Ou seja, se eu estou querendo que as dimensões da placa se aproximem de 5 centímetros, então o que vai interessar para nós é a vizinhança. Deixa eu ver se vocês entenderam. Isso aí é o que eles dizem no limite, que ele tende, tipo assim, tende ao infinito, tende a menos infinito. Isso aí, tá dizendo, quando a placa aquece, ela tende a 5, não é isso? Isso, foi o que eu coloquei bem aqui, ó. Foi o que eu coloquei bem aqui, ó. A ideia é que essa placa... Isso, a ideia é que as dimensões da placa não atingem a 5, mas tende a 5. Esse símbolo tende a 5 é dado por essa setinha aí, tendendo a 5, né? E a área, ela tende a 25 centímetros quadrados, tá? Então ela não vai atingir exatamente 5. Essa é a ideia intuitiva de limite, Nakayama e Nelber. Essa que é a ideia. A ideia é que o valor máximo não seja exatamente o máximo, mas sejam valores próximos do máximo, né? Ou seja, aqueles valores na vizinhança, se aproximando de 5. Aí vocês viram o limite pela esquerda ou pela direita. Então eu posso me aproximar pela direita, eu posso me aproximar pela esquerda, desde que não seja o valor exato, mas os valores na vizinhança de 5. Beleza? Certinho, Nelber? Certinho aqui por mim, viu? Beleza. Tranquilo, professor. Pode dar sequência. Vamos lá, então. Vão interrompendo aí a hora que for, hein? Não deixa seguir adiante. Então, vamos lá.
Então, como é que a gente pode fazer essa representação? Como é que eu vou representar, então, o limite dessa função? Como é que a gente vai fazer? Então, vamos lá. Então, eu vou colocar assim. Nesse caso, poderei se aproximar, né? Poderei se aproximar de 5, que foi o que eu acabei de falar, né? Pela esquerda, né? Pela esquerda. Aí eu vou representar x tende a 5 menos, né? Quando a gente se aproxima pela esquerda, a gente representa por um sinal negativo lá em cima. Ou aproximar-se pela direita. Ou aproximar-se pela... Diga. Então, quando ele fala tende a menos infinito, quer dizer que é a esquerda do infinito, mas... É a esquerda do infinito. Tipo assim, eu não sabia nem que infinito tinha lado, assim, esquerda e direita. Que a esquerda de 1 eu sei, que a esquerda de 1 vai ser o 0. A direita é 2. E do infinito é o quê? Pois é. Você tem um 0. Quando você se aproxima na reta numérica, né? Lembra da reta numérica? Para a direita são os valores positivos. Então, se tu tá te aproximando pela direita, tu está te aproximando do mais infinito. Se tu te aproxima pela esquerda, são os valores negativos, tu vem pelo menos infinito. Ele não dá o número próprio em si, ele só diz os sentidos que vai naquela sequência numérica, né? Isso aí. Tá, porque a gente vê muito exemplo lá, tá olhando no livro, tem muito esse negócio de menos infinito e mais infinito. Eu estava entendendo, a partir de Pois é, quando ele infinito, diz que é mais infinito ou menos infinito, significa dizer, se for limite, quer dizer que você está se aproximando pela direita ou pela esquerda. Mais infinito pela direita, menos infinito pela esquerda. Agora, se for uma integral que a gente vai ver, se for uma integral, significa que tu está fazendo uma soma de todos os números positivos e negativos. Ainda tem isso. Tá tem certo. isso, tá? Então, ou me aproximo pela direita ou pela esquerda, né? Pela direita eu vou chamar de x tendendo a mais 5. Beleza? Então, eu vou até colocar aqui, ó, como exemplo, né? Essa aqui é a aproximação pela direita. Pela direita. E essa aqui é a aproximação pela esquerda. Ei, professor. Diga. No caso dessa questão do infinito, quando tem o gráfico, quando ele vai se aproximando do zero no eixo X, ele vai se aproximando do zero, tendendo para o infinito. Eu estava entendendo que ele descia no eixo X, Y, e tendia para o eixo X e dava sequência para o infinito. Não. Você pode tender para o infinito no eixo Y, você pode tender para o infinito no eixo X. Você não pode... Se for subindo, eu estava entendendo que era o eixo Y era positivo. Se fosse descendo, negativo. Não. Olha só, Nelby. Não, né? Não, olha só. Tu tem que analisar assim. O eixo, né? Se for bidimensional, eixo Y, eixo X, tá? Para cima, ele tende para mais infinito, no eixo Y. Aqui é o zero. Para baixo, ele tende para o menos infinito. Para a direita, no eixo X, é mais infinito.
para a esquerda é menos infinito. Por quê, Mike? Porque para cima estão os meus valores positivos no eixo Y e para baixo estão os valores negativos do meu eixo Y. No eixo X, para a direita estão os valores positivos e para a esquerda estão os valores negativos. Então, quando ele tende para mais ou menos infinito, ele tem que me dizer em que eixo eu estou trabalhando, se é o Y ou se é o X. Porque se for o Y, para cima, para baixo. Se for o X, direita ou esquerda. Tá? Quando a gente trabalha em limite, depende do eixo que eu estou trabalhando. Se for meu eixo X, ou ele vem pela esquerda ou vem pela direita. Se for meu eixo Y, ele vem por cima ou ele vem por baixo. Deixa eu ver se eu consegui tirar a tua dúvida. Eu entendi, é mais ou menos isso mesmo. Tá? É porque eu tava entendendo diferente pela questão de que às vezes no livro tem ele fazendo quase uma parábola, sabe? Ele desce e aí chega no eixo X, dependendo do lado esquerdo, ele tende aproximando a reta X, o eixo X, e vai tendendo para o infinito. Tanto tem exemplo para a direita quanto para a esquerda. Beleza. Só que aí, nesse caso aí, você esclareceu que se for para a direita, é positivo, para a esquerda, negativo. Para cima, positivo, para baixo, negativo. Isso aí. Beleza. Tá bom? Tranquilo. Vamos lá. Bom, então a gente pode simbolizar o limite assim, né? Então eu vou colocar assim. Então, podemos simbolizar. Então, podemos simbolizar da seguinte forma. Da seguinte forma. Dois pontos. Então, vamos lá. Então, vou simbolizar da seguinte forma, né? O limite de x², onde o meu x ele tende a 5. Eu estou pegando aquele exemplo da minha placa, né? E quando eu achar esse limite, quanto é que vai dar esse limite quando o x tender a 5? Quando o x tender a 5, quanto vai dar esse limite? Eu faço a substituição do valor 5 aqui, aí vai ficar 5². Portanto, 5² é 25, né? Então, essa palavrinha aqui, L e M, é o que nós chamamos de limite. Beleza, Nelber? Beleza, beleza. Nakayama, tudo certo? Tudo certo, viu? Vamos lá, então. O que é que eu preciso saber importante a parte de limites, para depois entender derivada integral? É o teorema de limites, o teorema dos limites, né? Nós chamamos de teorema sobre limites. Então, vamos lá. Teorema sobre limites. E Mike, o que seria esse teorema? Pessoal, esses teoremas a gente utiliza, na maioria das vezes, para a gente resolver as questões. Ficam mais simples de resolver as questões quando a gente tem a questão do limite, tá? A questão dos teoremas. Então, vamos lá. Então, vamos supor, né? Vamos supor que letra U, tá? Letra V e a letra W, podia chamar de x, y, z, são funções qualquer, tá? De uma variável x. Então, são funções de uma variável x. E aí que nós vamos ter o seguinte. E que... Dois pontos. Vamos lá. Então, vamos supor que o limite, quando eu tirar o limite da função u, quando x
tender a um valor A, isso vai dar um A. É um limite qualquer, tá, pessoal? Não grave isso aí, não. Eu estou pegando o limite de uma função, onde o meu x está tendendo a um valor, isso vai dar um valor qualquer, A. Quando eu tirar o limite de V, onde o x vai tender a B, isso vai dar B maiúsculo. Um exemplo, tá? E quando eu tirar o limite de W, onde o x vai tender, na verdade é A, né? Onde o x tende a A, que é A. Não é B, é A. Isso aqui vai ser igual a C. Então vamos lá. Eu peguei o limite da função U, onde o x tende a um valor qualquer, isso vai me dar um valor, A. Tirei o limite da função V, onde o x tende a um mesmo valor que o limite de U, vai dar um outro valor, B. Tirei o limite de W, onde o x vai tender ao mesmo valor que as outras duas, vai me dar um valor C. Então, nós vamos tirar os teoremas. Portanto, 2 pontos. Primeiro teorema. O limite, se eu for tirar o limite, então. Se eu for tirar o limite, vou botar aqui, portanto, de novo. Se eu for tirar o limite de U mais V mais W, onde x tende a A, vamos ver quanto é que vai dar isso. Isso aí se chama soma de limites. Eu estou somando o limite de U mais o limite de V mais o limite de W. Isso aqui é a mesma coisa que o limite de U, onde o x tende a A, mais o limite de V, onde o x tende a A, menos o limite de W, onde o x tende a A. Bom, aí eu vou lá em cima. Quem é o limite de U que eu disse? O limite de U é A maiúsculo. Quem é o limite de V? O limite de V é B maiúsculo. Quem é o limite de W? O limite de W é C maiúsculo. Portanto, o limite de U mais V menos W, né, que é menos W, isso aqui vai me dar quanto? Vai me dar A mais B menos C. Deixa eu ver se vocês entenderam. Eu entendi que você vai calcular o limite das 3 letras lá, né? Isso. Aí o valor que você encontrar para o U vai ser o A. O valor que você calcular para B vai ser o V, vai ser o B, e o valor que você calcular para o W vai ser o C. Aí você vai pegar esses 3 valores, somar os 2 primeiros e diminuir pelo terceiro, que aí você vai encontrar o limite. Pronto. Total, né? Matou a charada. Isso aí a mesmo. fórmula que já veio assim, A mais B menos C, é porque já Não, veio eu tô mostrando para você, não é equação. Não, eu já tô te dando que se tu pega o limite Então, de duas funções e soma, o limite da soma dessas funções será a soma dos seus resultados. Se tu pega o limite de uma função menos o limite da outra e subtrai, isso é a mesma coisa de subtrair os resultados. Então eu só coloquei uma ideia aí. Se tu põe um sinal de mais aqui, Nakayama, aqui seria mais. Se tu põe um sinal de menos, que foi o que eu botei, então tu vai subtrair. Então você tirar o limite de uma função qualquer é você somar ou subtrair os resultados, vai dar a mesma coisa. Isso, não, pois é, que nas equações que tem lá, geralmente eles dão assim, né? Uhum. Partindo do limite que x é valor tal, calcule as áreas, né? E define o limite lá. Beleza. É isso Igual mesmo. você fez aqui, né? Eles já dão esse tipo assim. Só que em vez de ser x igual a i, geralmente ele bota x tende ao infinito, x tende a 5, x tende a 3. E só no final você tem que se ligar nessa fórmula que vem depois para substituir. Isso mesmo. Parabéns. Você acertou. É isso mesmo. Tá? Nelber. É isso aí mesmo. Aí Sabe? o que é que acontece? Esse primeiro exemplo aí que o professor deu,
Pode variar qualquer um, né? Que ele pedir, a gente só vai substituir. Só substituir. Não tem erro. A mesma coisa, né, o Nakayama, vai acontecer quando você fizer o produto entre os limites. Vou te dar um exemplo. É o segundo teorema. O segundo teorema, ele diz o seguinte: se eu pegar o limite de U vezes V vezes W, onde o X tende a A, bora ver se vocês já sacaram. Quanto é que vai dar isso? Quanto dá o limite de U? A. Quanto dá o limite de V? B. Quanto dá o limite de W? C. Portanto, o limite de U vezes V vezes W vai dar o quê? Nada? Eu tava falando no mudo aqui, ó. Eu falei, a professora não me ouviu aí, não. Tá Fala. mudo, desculpa, vai dar A vezes B vezes C. Pronto. Eu Matou a olhei chará. aqui, gente, ele não tá me ouvindo aqui, não. Ele disse nada, eu olhei, rapaz, tá no mudo. Então, o limite do produto é o produto dos seus valores, o produto dos seus resultados. Beleza. Vamos pro terceiro. Bora ver se vocês matam o terceiro. Terceiro. Se eu pegar agora o limite de U sobre V, onde o X tende a A, quanto vai dar isso? Não esquece que o microfone Vai ser Nakayama A. está desligado. A dividido por B. Isso. Isso. Vai dar A dividido por B. Mas isso aqui só vai ser verdade se o quê? Se o B, ele não pode ser o quê? Diferente de zero? Ele tem que ser diferente de zero. Porque se B for zero, Nakayama e Nelber, eu não vou poder fazer a divisão. Porque não existe Isso. divisão por zero. É isso aí. E na multiplicação também tem que ser diferente, né? É, se não? uma... Não, nem tanto. Porque se numa das funções for zero, o meu limite vai zerar. E no caso da divisão não zera. É, a divisão não zera porque não existe divisão por zero. E multiplicação tem, né? É, na multiplicação tem. Na multiplicação não tem problema. Não pode ser na divisão onde o meu zero não pode ser o denominador. Ele pode ser o numerador, mas não pode ser o denominador. Beleza? O A, ele pode ser zero, sem problema. O A, ele pode ser zero. Aí vai dar zero a minha função, né? Agora o B não pode ser zero, porque não haverá limite onde o meu denominador é zero. Na verdade, haverá limite. A gente vai ver isso quando acontece zero sobre zero. Aí a gente chama de indeterminação, mas dá para calcular o limite. Isso aí eu vou mostrar para vocês. Tá? Vamos chegar lá. Perguntas? Tudo tranquilo até agora? Então vamos lá. Tudo tranquilo, tranquilo. Quanto tá na teoria, tá bom. Tô vendo a hora de calcular esses abençoados. Vamos calcular, vamos chegar lá. Vamos fazer uns exemplos aplicando aí o teorema. Porque cálculo é assim, a gente só aprende se praticar. Vamos lá, uma outra. Eu diria que seria a quarta. Vou botar aqui, quarta. Se C é uma constante, se C é uma constante, deixa eu ver como é que eu ponho. Tá. E B não é zero, não é zero, deixa eu ver, e B não é zero, então, podemos
considerar da seguinte forma. Dois pontos. Então vamos lá, como é que eu vou botar para você? Então se eu botar assim, o limite de C, ó, esse C é essa constante aqui, tá? Não é aquele C, não é esse C aqui não, hein? Esse C aqui é o resultado do limite de W. Esse C minúsculo é uma constante. Então o limite de C sobre V, ou seja, o limite de uma constante sobre uma função, onde o x tende a A. Isso aqui vai ser igual a quanto? Será a constante sobre o limite de V. Quem é o limite de V? B. O que eu estou querendo dizer aí, Nelber e Nakayama? Que se eu pego o limite de C sobre V, onde x tende a A, isso aqui é a mesma coisa que o limite de uma constante dividido pelo limite de V. É a mesma coisa. Limite de uma constante vai dar a própria constante. Então, isso vai dar C, limite de C é a própria constante, e o limite de V é B, dando C sobre B, onde o C é uma constante. Portanto, Nelber e Nakayama, se eu pego uma constante, um número qualquer, 2 dividido pelo limite de uma função qualquer, isso vai dar o 2 sobre o limite da função de baixo. É uma regra. Eu pego uma constante, divido por o limite de uma função, isso vai dar essa constante pelo resultado do limite da função. Tá? Lembrando que esse B ele tem que ser diferente de zero. Perguntas sobre esse teorema. Quando encontra, tipo assim, vamos dizer que a constante, sei lá, é 4 e o valor de B deu 8, tem que, ou não, seja 2, tem que realizar a divisão? Aí tu realiza Ou a não? divisão normal, sem bronca, como números quaisquer. Entendi. Então o limite de Pensei que- 4 sobre o limite de uma função que dá 2, vai dar 4 sobre 2, que vai dar 2. Pensei que parava, tipo assim, encontrei a constante, encontrei o valor e ficaria Não, fracionado. não, não. Pode dividir como números quaisquer. Normal. Tá bom? Tá. Então vamos lá. Ei, professor. Diga, Professor, Nelber. quer dizer que o limite de qualquer constante é é o mesmo número, né? É. O limite de 2, 2. Limite 2. de 5, 5. O limite de um número qualquer, de uma constante, é ele mesmo. Beleza. Tá? Então vamos lá. Exemplo número 1. Vocês vão aplicar agora os teoremas que a gente acabou de ver. Eu quero que você provar que, dois pontos, o limite x² mais 4x, onde o x tende a 2, é igual a 12. Nelber e Nakayama, 1 minuto para vocês fazerem esse exemplo de limite aplicando os teoremas que a gente acabou de ver agora. Eu quero que você prove que esse limite dá 12. Eu quero que você prove usando os teoremas que a gente acabou de ver. 1 minuto para vocês, começando agora.
Terminei aqui, não sei se está certo, mas deu 12 aqui. Também terminei, professor. Vamos lá, então. Vamos lá. Vamos. Bateu? Tô dando de ver? Beleza. Isso aí. Tranquilo, Nelber. Beleza, Nakayama. Certíssimo. Vamos lá, então. Vamos lá. Então, como é que a gente prova? Bom, lembra que uma das propriedades é o limite da soma, né? Então, eu posso dividir esse limite aqui, ó. O limite de x², onde o x tende a 2, mais o limite de 4x, onde o x tende a 2. Isso vai ser igual a quanto? Aí eu tiro o limite disso aqui, né? O limite disso aqui basta eu substituir aqui, ó. Então, o limite de x² vai ficar 2 ao² mais, e o limite de 4x, onde o x tende a 2, é só substituir aqui. Então, vai ficar 4 vezes 2. Portanto, isso vai dar 4 e aqui vai dar 8. Portanto, isso dá 12. Provado. Então, quando ele pede para você provar, ele quer que você use as propriedades de limite. Então, o limite da soma é a soma dos limites. Beleza? Quero ver quando não tiver um número ali no X. Quando tá uma 2, só o símbolo do infinito aí, tá bonito aí, velho. Mas calma, a gente tem que começar devagar. E depois a gente vai caminhando. Entender a metodologia, né? Isso, a gente vai devagar e depois a gente vai caminhando a passos largos. Vamos lá. Então agora prova para mim aqui. Prove que... 2 pontos. O limite de z² menos 9 sobre z mais 2, onde o z tende a 2. Eu quero que você prove que isso aqui vai dar menos 5 sobre 4. Mesma coisa, usando as propriedades dos limites. Valendo. Pronto. Provado? Isso aí é o limite da divisão, né? Beleza, Nelber. Tranquilo. Isso aí. Esperar o Nakayama agora. Certinho, Nakayama. Beleza. Então vamos lá. Então, esse é o limite da divisão, hein, pessoal? Então vou usar a regrinha. Então vai ser o limite, primeiro,
de z² menos 9, onde o z tende a 2. Então, isso aqui vai dar, é só substituir aqui, né? O z. Então, vai ficar 2² menos 9. E isso aqui vai me dar 4 menos 9. Portanto, isso aqui vai me dar menos 5. O limite agora de quanto? Z mais 2. Z mais 2, onde o z tende a 2. Então, substituindo 2 aqui, vai ficar 2 mais 2 é igual a 4. Portanto, o limite disso sobre isso é justamente menos 5 sobre 4. Provado, então, o exemplo de número 2. Beleza? Beleza, beleza. Deixa eu ver se eu consigo pegar uma aqui. O Júnior falou que estava aguardando e não apareceu, hein? É verdade. Será que aconteceu alguma coisa? Vamos lá, deixa eu ver aqui. Pegar um exemplo aqui. Deixa eu ver onde é que está. Professor, 5 minutinhos aqui, viu? Vai lá. Já eu volto aqui. Tá bom. Eita. Pronto, voltei. Tem algum exercício aí? Alguma questão? Dá não, ainda não coloquei. Dá não, vou colocar agora. Procurando aqui no meu banco de dados aqui um exercício bom pra gente fazer. A gente não comprou só o evento que era pra comprar. Amanhã de manhã o papai compra cedinho. A gente sai cedo e compra. Ô, Vai professor. pra lá que o papai tá dando aula. Vai. Falei com o Júnior aqui, ele disse que está sem conseguir entrar na aula. É? O que foi que aconteceu? O que foi que aconteceu? Por que ele não tá conseguindo? Tá lá, é só... Eu falei para ele que o link estava disponível lá no Telegram, e ele disse que clicou lá e não deu Deixa eu ver certo, se eu- não. Deixa eu ver se eu consigo mandar pra ele aqui no privado. Tá. Eu só instalei o Zoom de novo. Aí pediu só o ID da sala e a senha. E clicando no link, ele pedia, vai para um botão azul lá, tu aperta e não vai para lugar nenhum. Aí eu só baixei o Zoom de novo e digitei a senha, o ID da sala e a senha.
Deixa eu ver aqui se eu mando. Vou mandar aqui para ele. Eu baixei pelo Zap no computador e acessei direto. Pelo computador mesmo? Sim. Tá aqui, mandei aqui para ele. Bora ver se ele entra. Meu computador não prestou, não. Só no celular mesmo. Vamos lá. Eu não achei nenhuma questão boa aqui não, para provar. Não, vamos em frente, senão a gente vai perder tempo. Vamos em frente, depois a gente pega uma lista de exercícios geralzona. Vamos lá. Bom, então o que é que a gente pode perceber? A gente pode perceber o seguinte, vou botar assim. O que a gente pode perceber é que alguns limites, algumas funções, elas são chamadas de funções contínuas e função descontínuas. Mike, qual é a diferença entre a contínua e a descontínua? Então, olha só. Então, eu tenho um exemplo de função contínua e descontínua. Você tem que tomar cuidado porque as funções descontínuas, elas são aquelas funções que não vai ter o limite naquele ponto. Não vai ter o limite naquele ponto. Então, o que é que você tem que fazer? Fazer com que essa função descontínua vire uma função contínua para você poder tirar o limite. Você não pode tirar limite de função descontínua. Mike, o que é uma função descontínua? Eu vou te mostrar agora. Então, por exemplo, eu te dei o limite dessa função aqui, ó. O limite de x² menos 4x, ainda agora aqui para você, onde o x tende a 2 é igual a 12. Você viu que a gente conseguiu calcular o limite dessa função, né? Provar que dá 12. Na verdade, o limite é 12. Se a gente conseguiu provar, significa que essa função ela é contínua justamente em x igual a 2. Deixa eu ver aqui que o Júnior está mandando uma mensagem aqui. Ah, já sei o que é. Espera aí. Tem uma configuração aqui que não está permitindo ele entrar. Calma lá.
Quando... Não, tá tudo certo. Pronto, bora ver se ele vai entrar agora. Vamos lá, vamos continuar aqui. Vamos ver se ele vai conseguir entrar. Pois é, então, vamos lá, repetindo então. Quando a minha função ela tem limite, a gente diz que ela é uma função contínua. Ela é contínua em que ponto? Em x igual a 2. Então, quando x tende a 2, e isso vai me dar um resultado concreto, a gente diz que isso é uma função contínua. Né? Todas que a gente viu até agora é uma função contínua. Todas. Né? Essa daqui que a gente provou, que a gente acabou de ver agora, ó, essa aqui é uma função contínua. Contínua onde? Em z igual a 2. Né? Então, isso vai me dar um resultado de menos 5 sobre 4. Quando a minha função não tem o limite naquele ponto, a gente diz que ela é descontínua. Né? Então, por exemplo, como é que eu vou botar aqui para você? Então, vamos lá. Então, a gente pode dizer assim, o limite de uma função qualquer, onde o x tende a A, isso vai ser igual a uma função, quando eu substituir, no lugar do x, eu botar o A, olha aqui, ó, x tende a A, então é só substituir. Então, quando isso aqui for um f de A, então, a gente vai dizer que o f de x é contínua para x igual a A. Espera aí, o Júnior tá mandando mensagem aqui, deixa eu ver. Aqui para mim no Telegram para ver. Pronto, vamos lá. Perguntas, Nelber e Nakayama, em relação ao que é uma função contínua. Não, tem não. Tem não? Tranquilo. Tranquilo. Tranquilo? Então, quando é que ela vai ser descontínua? Então, vou botar agora. A função será descontínua quando x igual a A. Não, vou botar assim.
Deixa eu melhorar aqui. Quando a função será descontínua, deixa eu apagar aqui. Botar melhor para quando vocês forem estudar depois. A função será descontínua para x igual a A quando essa condição não satisfaz. Ou seja, pessoal, o que eu já estou dizendo aqui já há bastante tempo. Quando o limite dessa função, né, onde o x tende a A, tiver aqui o x, né? Peraí que o Júnior tá tentando entrar, tá na espera aqui. Tá? Então vamos lá. Então, quando x tender a A e eu tirar a função para x igual a A e eu tiver um limite, é contínua. Mas se eu não tiver o limite de x tendendo a A, eu vou dizer que ela é descontínua nesse ponto. Então, nós vamos ver agora um exemplo de uma função contínua e uma função descontínua. Vou botar assim, grifando, usando aqui um marca-texto. Beleza? Deixa eu ver se eu consigo inserir aqui o Júnior. Ele está dizendo que está na espera. Vamos lá, vamos lá. Deixa eu ver. Vamos lá, vamos ver se o Júnior entra agora.
É, professor. Rapaz, o Júnior não tá entrando não, não sei. É, professor. E Ele mandou Júnior? um áudio para mim. E Júnior, faz o seguinte, clica só no link, só no link. Clica no link, eu testei aqui, eu entrei normal, tô entrando normal. Fala, Nelber. Ele mandou um áudio para mim aqui falando que vai assistir depois a aula gravada. Então tá bom. Não tá conseguindo, não. Pois é, eu vou clicar aqui só, deixa eu só testar aqui e ver se tá entrando. Ó, entrei só pelo link aí, ó. Pois é, pelo computador eu não sei, mas pelo Não, celular, quando eu clico no link, eu tô no ele celular, só ó. abriu um... Tô no celular, tá. entrei pelo celular, ó. Olha aí. Pelo celular ele só pediu para baixar o Zoom, né? Eu acho que tinha que Eu instalar aqui, tenho o só Zoom. instalei. Isso, eu tenho o Zoom instalado, mas eu entrei pelo celular só pra testar. Pois é, aí eu só digitei a senha, o número da sala e a senha que tem ali. Aí pronto, eu entrei também. Entendi. Eu falei pra ele clicar. Deixa eu sair daqui. Eu falei pra ele clicar só no link que entra. Vamos lá, vamos continuar. Beleza, então, feito, né, a ideia do que é uma função contínua e descontínua. Então, qual é a ideia, pessoal? Qual é a ideia, Nelber e Nakayama? Quando você diz que uma função é contínua, significa que ela vai ter um limite naquele ponto. Quando ela for descontínua, ela não vai ter limite naquele ponto. Então, com isso, nós temos um teorema que trata disso. Pessoal, eu só vou falar o que é importante de limite, tá? Para a gente poder já, não sei se hoje, mas talvez na próxima aula já entrar em derivada e na próxima já começar a integral, tá? Eu só vou falar o que interessa, o que é importante para vocês fazerem a prova de vocês, tá? Então vamos lá. O que é que diz o teorema? Se f de x não é definida, se f de x não é definida para x igual a A, e se, dois pontos, o limite de f de x, onde o x tende a A, isso é igual a B. Um exemplo, tá? Então, espera aí que a gente vai traduzir. Então, f de x será contínua para x igual a A. Beleza? Então vamos lá, de novo. O teorema diz que se o limite de uma função onde o x tende um valor vai dar um valor b, então significa que tem limite. Se tem limite, então essa minha função é chamada de contínua. Se não tiver o limite, ela é chamada de descontínua. Então, por exemplo, esse exemplo aqui, Nelber e Nakayama. O limite de x² menos 4 sobre x menos 2, onde o x tende a 2. Essa função, Nelber e Nakayama, ela é contínua ou é descontínua para x igual a 2? Para x tendendo a 2. Ela é descontínua. Ela é descontínua. Por quê, Nelber? Porque não tem o limite. Não tem o limite. Até porque, se você substituir 2 aqui e 2 aqui, vai dar 0 sobre 0. Vai ficar 0 sobre 0. Isso nós chamamos de indeterminação. Aí tem que fazer aquele processo de levantar a indeterminação, né? Isso. Aí o que é que nós vamos ter que fazer, Nelber
nós vamos ter que fazer essa função tornar-se contínua para x tendendo a 2. Do jeito que ela está aí, ela é descontínua. Então, nós vamos ter que fazer ela virar contínua. Como é que eu faço isso, professor Mike? Aí nós vamos ter que lembrar de uma coisa lá do nosso ensino médio que nós chamamos de fatoração. Então, eu vou ter que pegar essa minha função aqui e fazer a fatoração. Como é que eu fatoro isso? Faço assim, ó. Eu vou jogar esse camarada para lá. Eu vou pegar a minha equação x² igual a 4. Se eu for achar o valor de x, quanto é que vai dar o valor de x aqui? Para x² igual a 4. Se eu for achar o valor de x, quanto é que vai dar? x² igual a 4. Então, eu tiro que x é a raiz de 4, não é isso? Portanto, x é igual a 2 ou x é igual a menos 2. Portanto, x² menos 4, na forma fatorada, é x mais 2 vezes x menos 2. Então, eu pego x mais 2, que é o primeiro valor de x, vezes x menos 2, que é o segundo valor de x. Se você multiplicar esses dois valores, vai dar x² menos 4. Perguntas? Tudo certo? Ele multiplica só o primeiro pelo primeiro e o segundo pelo segundo, é? Não, tu vai fazer o primeiro com o primeiro com o segundo. Depois o segundo com o primeiro, o segundo com o segundo. Ah, porque vai dar 2x e o outro menos 2x, né? Isso, aí tu vai cortar, aí vai ficar x² menos 4. Ah, tá. É aquela questão que o pessoal fala do chuveirinho, né, professor? Isso, do chuveirinho. Aí vai dar isso aqui. Quando você multiplicar isso aqui, vai dar isso. Aí, eu vou substituir aqui em cima, ó. Então vai ficar assim. Presta atenção. Isso é um artifício. Primeiro artifício para te tornar uma função descontínua em contínua. Fatoração. Primeiro artifício. Então vai ficar assim. O limite de x² menos 4 sobre x menos 2, onde o x tende a 2, isso pode ser igual a x mais 2 vezes x menos 2. Então, isso aqui, na forma fatorada, é isso. Sobre x menos 2. Beleza? Aí eu vou cortar x menos 2 com x menos 2. Portanto, o limite de x² menos 4 sobre x menos 2, onde o x tende a 2, isso aqui, Nelber e Nakayama, é a mesma coisa de eu calcular o limite de x mais 2, onde o x tende a 2. Portanto, essa função aqui é igual a essa função. Perceba que antes ela era descontínua em x tendendo a 2. Agora ela passou a ser contínua em x tendendo a 2. Olha aí o Júnior chegando. Beleza? Agora faz igual o professor lá na escola. Júnior, tu tá chegando agora, explica o que a gente fez aqui. Nelber, tudo certo? Rapaz, entrei, tô aqui na área agora. O que foi que aconteceu, Júnior? Não tava conseguindo entrar pelo computador? Sei lá que diacho foi. O outro computador que não tava prestando. Mas tu tá no computador ou no celular agora? Tô no computador Tô no computador, o outro computador, eu tava no outro computador. Só que a Ana tava usando, a minha esposa tava usando esse e eu tava no outro. O outro não entrou. E esse aqui ela botou agora e entrou. Mas sabe que tu foi no link? Tu deve ter o Zoom baixado aí nesse computador, né? Tem. E no outro? Aqui... No outro tu tem o Zoom? Também. Então... É a máquina, então.
É, que a minha não entra de jeito nenhum, meu computador. Chega Falta nem de perto, junta. Eu fiquei com raiva, ó, perdi E, a aula, velho. Júnior, depois a aula vai estar disponível lá na plataforma, só você assistir. Qualquer dúvida pode entrar em contato comigo lá no Telegram, tá bom? Beleza, professor. Vamos Obrigado. lá, Desculpa aí, começa. porque não foi culpa minha. Não, tudo bem, não tem problema não. Então vamos lá, galera. Agora a minha função tá contínua, não tá contínua a minha função agora? Deixa eu ver aqui. Veja aí. Positivo. Tá, Dá vai dar 4, 4 né? agora. Dá 4 agora. 4, beleza. Então quer dizer, a minha função era descontínua para x tendendo a 2 quando eu tinha isso aqui, ó. Aí o que que eu fiz? O artifício da fatoração, aí eu cortei x menos 2 com x menos 2, sobrou x mais 2. Portanto, agora a minha função ficou contínua e eu tendo como resultado 4. 4. E aí, Júnior, como é fácil? É a facilidade. Eu tô mais perdido que sabe que tio não tem. Mas vamos embora. Beleza. Aí, professor, essa situação da fatoração a pessoa tem que ficar muito atenta à questão dos sinais, né? Isso. Muito atenta pelos sinais. Se errar qualquer coisinha aí já dá um resultado diferente. Já vai dar um resultado diferente. E Júnior, essa aula que ele tá dando bem tá na página 9 do livro aí, ó. De cálculo 1, integral 1. Como é que é? Página 9. Esse tema que ele tá dando aí tá no livro de cálculo 1, a página 9 aí, ó. Definição de limite de uma função. Não, mas eu vou dar uma olhada. Eu vou dar uma olhada e... Eu tô acompanhando no livro e acompanhando pelo exemplo aqui, que tem no livro também, vendo aí, tentando resolver uns exemplos que tem aqui, enquanto ele pensa aí. Amanhã ou sábado eu vou assistir a aula gravada e aí eu vou acompanhar no livro lá de boa. Qualquer no livro coisa dá eu entro em contato com o Mike aí. É porque dá de fazer as autoatividades, eu tô dizendo aqui. Aí tu pode pegar aqui, ó. Autoatividade da página 13 aí, ó. Dá de fazer. Pronto, vocês já vão com a ideia da aula, vocês já vão metendo ficha, já vão fazendo, entendeu? Para quando a gente chegar em derivada integral, a gente já tá com a mente um pouquinho mais aberta. Aqui tem um monte de exercício aqui no livro, eu já tô vendo qual o tema que você tá dando, eu tô acompanhando aqui pelos títulos. Eu tô achando aqui no livro. Tá, vamos lá. Deixa eu ver se eu acho aqui um exemplo, uns 2 exemplos de função descontínua para vocês fazerem. Deixa eu ver aqui. Acho que essa aqui tá boa. Vamos lá. Eu tô conseguindo menos ler e entender o que ele tá dizendo no livro aqui, que eu não entendi nem o que ele dizia. E Nakayama, é o cálculo diferencial integral 1, né? Qual é a página? Isso. O que ele falou aí, o professor, foi aqui, ó, a página 9, definição de limite de uma função, que ele está falando da constante aí. Página 13, né? O assunto começa na 9, na 13 é o que já tem um exemplo aí, ó, autoatividade. Vamos lá, Tudo que ele falou, só que no livro é mais complexo aqui, o jeito dele falar. Exemplo 2, vamos lá. Júnior, Nakayama e Nelber. Vamos lá. Verifique se f de x igual a raiz de 9 menos x quadrado é contínua em x igual a 4. Esse é o exemplo 2. Vou botar logo um 3 aqui. Exemplo 3. Exemplo 3.
Deixa eu ver. Ai, 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 ai. Vamos lá, cadê? Vamos fazendo logo o exemplo 2 aí, enquanto eu vou pensando aqui num exemplo legal pra gente. Professor, ela só é descontínua quando dá zero, é? Ou quando ela dá valor Não, negativo? ela só vai ser descontínua quando tu não pode calcular o limite dessa, nem sempre quando dá zero. Por exemplo, essa função aí, quando tiver uma raiz de um número negativo. Se der raiz de um número negativo, não tem raiz, então não tem limite. Essa função, nem sempre quando ela dá zero, tá? É quando é impossível tu calcular a função. Raiz de número negativo no campo dos reais é impossível, então ela já é descontínua naquele ponto, né? No caso aí que tem uma raiz, né? Que mais? Quando você não tem como achar o limite da função, nem sempre quando é zero, tá bom? Tá, essa aí deu menos 1? Essa vai dar... Não, não vai dar menos 1, não. Dá menos 1, não. Deixa eu ver aqui. Olha direito aí. Isso aí é x é igual a 4 ou tendendo a 4? Isso aqui é para x igual a 4 mesmo. Ou seja, ele está dizendo para você lançar o valor máximo da função. Cuidado, é igual a 4, hein? Igual a 4 é uma coisa. Tendendo a 4 é outra. Beleza? Então, x igual a 4. Deu 7 não, né, então? Não. O 4 quadrado não vai, corta com a raiz e ele fica fora, e depois só calcula a raiz de 9? E Nakayama, o Nelber fez uma observação importante quando ele perguntou é tendendo a 4 igual a 4. Não precisa nem eu responder, não precisa nem calcular nada. Eu já sei que ela é descontínua. Por quê? Sem calcular, por que ela é descontínua? Bora ver quem saca. Com a aula de hoje. Por que ela é descontínua? Porque não tem um limite. Para ter o limite, o que tem que ter, Nelber? Pessoal, olha só, não... Tem que ter um resultado aí, né? Igual ao valor, né? Não se discute continuidade. Vou botar aqui uma observação. Não se discute continuidade. Não se discute continuidade de f de x igual em x igual a 4. Em x igual a 4, pois este ponto não pertence,
ao domínio da função. Ao domínio da função. Como assim, professor? Por que não pertence ao domínio da função? Porque, pessoal, quando tu calcula o limite de uma função, tu não faz o limite exatamente naquele ponto. Você calcula o limite nas vizinhanças, o início da aula de hoje, lembra? Ou você... Tende ao mais próximo sem chegar a esse número. Por isso que o Nelber fez uma pergunta, é igual ou tende? Se eu tivesse colocado tende a 4, aí eu teria uma função contínua, porque eu estou pegando valores na vizinhança, ou pela esquerda ou pela direita. Mas quando eu faço exatamente para x igual a 4, a minha função passa a ser descontínua. Então eu não estou interessado em calcular o limite da função exatamente naquele ponto, mas sim nas vizinhanças, Então preste atenção nisso. Toda vez que a função ele te pedir para calcular o limite da função naquele ponto, acabou. Ela é descontínua, não discute mais. Ela é descontínua, não tem como calcular o limite. Agora, se ele põe para x tendendo a 4, aí tu ia fazer 4 ao quadrado vai dar 8, 9 menos 8 dá 1, raiz de 1 é 1. Portanto, o limite daria 1 para x tendendo a 4 e não para x exatamente igual a 4. É meio contraditório, né? Porque tu calcula o limite das vizinhanças e quando tu substitui lá na função, tu põe exatamente o número 4. Né? Mas isso aí é para verificar se o limite da função ela é contínua mesmo ou ela é descontínua naquele ponto. Tá? Então, quando tu calcula o limite de uma função, não é exatamente x igual a 4, e sim x tendendo a 4. Perguntas? Não, então não vai ter nenhum que vai ser igual, sempre vai ter aquela setinha tendendo. Se ele colocar para calcule o limite prove o limite da função para x igual a 10. Opa, tu já coloca logo. Impossível calcular o limite porque a função é descontínua e o 10 não pertence ao domínio da função. Acabou. Você não precisa mais calcular, tá? Então toma cuidado com isso. Isso é um teorema, isso é uma propriedade dos limites de função, tá? Tu não calcula o limite exatamente no ponto, mas nas vizinhanças do ponto. Certinho? Vamos ver outra aqui. Professor, olha esse exemplo bem aqui do livro aqui, como é que eu ia responder isso bem aqui? Mostra aí. Você está vendo aqui? Esse exemplo bem aqui. Considere a função f de x igual a x² mais 3x menos 4. Quando ele mostre que o limite de f de x é igual a f de 0. Tu vai substituir no lugar do x, tu vai botar 0 e vai dizer se tem um limite de x tendendo a 0. Aí ele está dizendo como é que é a resolução aqui, mas só que esse passo é muito complicado, né? Aqui é um exemplo, né, que ele deu. Ele põe a função modular, ele põe modular. É porque a função, ela é... explicando aqui. Aí ele vai só aqui explicando o exemplo, até para a explicação é ruim do cara entender. Mostra que livro é esse aí? É da faculdade, é? É. Ah, da UniaSelf, tá. Aí o que o senhor tava passando pra gente, ele aparece com esse nome aqui, ó. Negócio de continuidade lá. Definição de limite de uma função, isso. É isso aí. Aí eu tava copiando os exemplos aqui, é igual que o senhor tava passando lá. Aí tava dando de entender, só que eles explicam meio complexo, mas com a sua explicação eu tava vendo os exemplos aqui, eu tava conseguindo responder os exemplos e entender. Pronto. Eu tava tentando ver se o senhor tava pegando alguma sequência ou não. Aí eu vi aqui, quando tem A0, né, que eu vi esse exemplo aqui. Tentei entender essa explicação aqui, mas é muito complexo aqui para entender, não fica... Pois é, quando tu substituir 0 lá na função, quanto é que vai dar aí? Vai 0 ao quadrado, mais 3 vezes 0, menos 4. Aí só para explicar que se trocar tudo por 0, o f vai ser 0, né? É. É isso? É isso.
E só quando o f de x tende a zero, o f de x vai ser igual ao f de zero. Porque tu vai pegar o limite de x quadrado, aí mais o limite de 3x, menos o limite de 4. Aí o limite de uma constante, da própria constante, né, que é 4, tá? Uhum. Então isso vai ser, na verdade vai dar menos 4, né? Aqui ele fez o cálculo todinho aqui, Tá aí, né? ó, quer Vai ver? dar um Olha aí, zero, ó, né? quer ver? Baixa aí. Aí, bem aí, bem aí. Ele diz que o limite de f de x menos o limite de f0 é menor que 4 vezes, que vai dar um epsilon. Epsilon quer dizer o valor de menos 4. Ele está dizendo que o f de x menos f de 0 é menor que 4 delta. Realmente, vai dar menos 4. É menor que 4. Então vai existir o limite da função. Certinho. F de x igual a zero. Viu como é mais complicado? Eles usam uma nomenclatura como é que a gente chama? É complexo demais. Não precisava toda essa nomenclatura aí. Fica ruim de entender. Vamos lá, deixa eu ver uma outra aqui pra gente passar adiante, pra você fazer. Os primeiros exemplos estavam parecidos com o seu, estava mais fácil de entender ali, de eu acompanhar, para tentar fazer as autoatividades. Eu só achei interessante isso aqui de zero. Eu falei, vamos trocar tudo por zero, vai ser zero. Mas aí tu tem que ver que tem um 4 ali, né? Uhum. Tem um 4 ali. Então vai zerar o x quadrado, vai zerar o outro, mas... O 3x, aí a resposta vai ser... Por isso que ele botou, que é menos... Só que ele não botou o sinal de menos, ele bota menor que 4, né? Uhum. E 4 delta lá. Aí ele diz, portanto, o limite de f de x vai ser f de x que é igual a f de zero. A função. Vamos lá. A função. Professor. Diga, Júnior. Só para avisar aí aquela dificuldade que eu estava no vetorial. Oi. Consegui passar nela. Conseguiu passar, Júnior? Consegui. Tirei 9,25. Eita, parabéns, Júnior. Na média geral. Poxa, cara, parabéns. E agora, graças a Deus, menos um problema na minha vida. Parabéns, parabéns. A gente torce muito. Bacana. Agora sim, Júnior. Eu tô perdido aqui, mas eu vou me achar quando eu assistir a aula toda, quando o senhor mandar para mim. Tá bom, pode deixar. Vai estar lá disponível. Assim que a gente terminar aqui, eu vou baixar a aula e já vou colocar lá na plataforma. E eu posso, qualquer dúvida, entrar em contato com você, Pode, pode. Você, lá pelo Telegram, tá? Manda lá no Telegram que todo mundo acompanha. No Zap isso não coisa não. Não, manda no Telegram. Qualquer dúvida no Telegram, tá bom? Telegram, né? Então tá beleza. Então vamos lá. Isso é uma pergunta, hein? Essa função f de x para x tendendo a 1 é contínua ou descontínua? É uma pergunta. É contínua ou descontínua? Isso é uma pergunta que eu estou fazendo. É contínua. Qual o valor? Então vai. 1 minutinho para os 3. Isso que essa gente puseram aqui mesmo. Como é que fala quando dá zero dividido por zero aí? Meu Deus, zero dividido por zero aqui. Eu não me lembro qual é o valor. O que você diz quando dá zero?
Travou, galera? Tá calado mesmo. Eu tava calculando aqui. Ainda viu o que que ele falou lá quando fica 0 dígito por 0, ele fica o quê? Não dá esse valor? O meu deu tudo 0 aqui. É indeterminação. Ele tem que indeterminar, né? Essa palavra é minha que eu tava caçando. Deixa eu até anotar aqui, vamos não esquecer, indeterminação. Indeterminação. Para mim deu assim, não sei se ele muda alguma coisa para dar algum outro valor. Teu desse aí também? O meu tá dando -3. Eu não sei se tá certo. Aí o meu que deu 0 aqui. Aí tu se complicou mais. Deixa eu ver o que que ele vai dizer aí. Eita. Vamos lá, quanto é que deu aí, galera? Fui aqui ao banheiro enquanto vocês estavam fazendo. Vamos lá. Dizendo eu que o meu deu 0 aqui. Deu 0? 0 sobre 0. Então se der 0, essa função para esse ponto aqui, Nakayama, então ela é uma função... Ela é uma função descontínua, né? Vai dar 0. Na verdade, vai dar 0 sobre 0, né? Porque se tu substituir aqui 1... 0 sobre 0 foi o que o meu deu aí. Vai dar 1 menos 1 vai dar 0, multiplicado por isso vai dar 0, dividido por 0. Então a gente vai ter que fazer essa função ficar contínua. Pois é, que mais chama indeterminação, né? Quando é 0 sobre 0. É uma indeterminação. Então você teve aqui você tem aqui 0 sobre 0. Então isso vai dar uma indeterminação. Então o que que a gente tem que fazer? Não errei a conta, não. Fazer ela ficar contínua, né? Aquele método foi a fatoração. Tem outro método aí para fazer ela ficar lá? Não, eu já posso... Na verdade, aqui em cima já está fatorado, ó. Eu posso já fazer isso aqui. Nakayama, eu vou fazer assim. Deixa eu mudar aqui. Então vai ficar o limite de 2x mais 1 vezes o limite de x menos 1 sobre o limite de x menos 1, onde o x tende a 1. Então isso vai ser igual. Aí eu vou cortar aqui, ó, Nakayama. Quando eu corto aqui, a minha função vai passar a estar contínua agora. 2x mais 1, onde o x tende a 1. E agora, quanto vai dar? Só substituir. 3. Isso. Dá 3. Então vai ficar 2 vezes 1 mais 1. Portanto, o valor do meu limite é 3, transformando a minha função como contínua. Tá? Então, quando eu deixo ela aqui, só nisso daqui, ela passou a ser uma função contínua nesse ponto. Então, se tivesse essa questão fosse de alternativa e tivesse só alternativa 3, sei lá, vamos dizer, a resposta era 1, 2, 3 e 4. A resposta 3 era certa. Se não tivesse a 3, se tivesse a resposta 1, 2 e indeterminada, a resposta ia ser indeterminada? Isso mesmo. Mas ele nunca ia ter a opção de ter as duas, não, né? Não ia ter opção de ter as duas. Ou daria 3, uma das respostas tem que ser o 3, né? Porque que vai dar o resultado da minha função. Pois é, mas caso ele não botasse o 3 e botasse indeterminado lá como uma opção, então, tipo assim, então ele não simplificou a equação aqui, igual o senhor fez, e pelo método só de substituição encontraria lá o indeterminado, né? Ele pode colocar, mas se ele colocar indeterminado, ele não vai botar um resultado 3. Senão vai ter... Igual as opções ia ter 1, 2, 4 indeterminado. Tipo assim, ela poderia vir assim, né? Sem ter a opção de você simplificar aqui a equação. Sim. Isso aí, né? Tinha uma questão minha que veio assim. Ou ia vir uma ou outra, né? Ou vai vir uma ou vai vir outra. Não pode vir as duas. Certo. Vamos lá, deixa eu ver outra aqui. Meu filho, o papai tá dando aula. Espera um pouquinho aí, você tá sem camisa. Vai vestir a camisa. Eu deixo, mas vai vestir a camisa. Ai.
Vamos lá. Vamos ver uma outra. Vamos ver uma outra. Determinação. Cadê? Deixa eu ver. Agora já tô de camisa. Tá, mas não faz barulho aqui que o papai tá dando aula. Ai, pai, não me caber. Bora. Isso. Oh, meu Deus. Ó, fica quietinho aí. Papai tá dando aula. Vamos lá, deixa eu ver aqui. Tá aqui. Achei uma aqui boa pra nós. Vamos lá. Exemplo. Exemplo 2. Não, não é o 2. É o 3, né? Exemplo 3. Então vamos lá. F de x igual. F de x igual a Alguém pegou a x quadrado mais, deixa eu colocar aqui, x quadrado mais finalmente. Mas o urso ainda não voltou. x quadrado mais 11x menos 30, onde o x tende... Não, vou botar aqui x tendendo a 2. Isso aqui dividido por x mais 5. Vamos lá. Vejam para mim se ela é contínua ou descontínua para x tendendo a 2. Pai, onde que você tá? Senta pra cá, no chão aqui. Por causa que não tem barata aí. Claro que não, papai varreu, tá limpo. Estão todos prontos? Sim, capitão de emergência. Tá aí, ó. Entra. Obrigado por pedir. A rainha coloriu o meu desenho. Então, por ser uma função contínua, vai ficar o limite de x quadrado mais 11x menos 30 sobre x mais 5, onde o x tende a 2. Então, isso aqui vai ficar, vocês sabem que é só substituir aqui. Se der 0 sobre 0 ou 0 embaixo, já sabe que é uma indeterminação. Então, isso aqui vai ficar 2 ao quadrado mais 11 vezes 2 menos 30 dividido por 2
mais 5. Né? Então, 2 ao quadrado vai dar 4, mais As panquecas. 11 vezes 2, 22, né? Isso. Menos 30 sobre dividido por 7. 7. Então, isso aqui vai dar 4 mais 2, 4 mais 22, 26. 26 menos 30. Menos 4. Então, isso aqui vai dar menos 4 sobre 7. Portanto, nenhum problema. Realmente provado que a minha função ela é contínua. Eu vou buscar as panquecas. Vai e segura ele no vaso. O vaso tá trocando. Beleza, pessoal? Tranquilo? As panquecas. Tá bom? Pessoal, então, nós vamos ficando por aqui. Eu vou já baixar... Tranquilo, não. Pera aí, rapidinho. Meu filho. Vamos lá, pessoal. Então, Tchau. vamos ficar por aqui. Aí é o seguinte, o que eu quero que vocês façam? Eu já vou baixar a aula, já vou postar lá a aula na plataforma e já vou postar uma lista de exercício. Vocês ainda não mandaram para mim a primeira lista lá no e-mail que eu pedi, hein? Então, o que eu quero que vocês façam até a nossa próxima aula? Estudar agora, ainda continuar estudando a parte de limites, só que eu quero agora que vocês estudem a última parte de limites que a gente vai estudar, o chamado infinito. Quero que vocês deem uma olhada em infinito. Tá beleza? Beleza. Nakayama, Nelber? Pra gente procurar por conta aqui, professor, limite? Procurem por conta, e aí a gente... procurem por conta que a gente na aula vai discutir. Tá? Estudar o infinito. Qualquer dúvida, lá no Telegram. No Telegram, hein? Tá bom? Vou baixar a aula, botar na plataforma. Júnior, assista a aula novamente. E aí eu já vou postar a lista de exercícios para vocês. Não tem problema. Tá bom? Desculpa aí não ter participado aí, galera. Show de bola. Show de bola. Falou, pessoal. Forte abraço e até a próxima. A resolução das atividades que eu passar aí sobre o limite, a gente tem que postar lá no Telegram,